Saúde, irmãos, com a santa paz do Senhor. Vamos agora ao momento da edificação da palavra. Pedir aos irmãos que fiquem de pé com as suas Bíblias. E o texto que nós vamos expor nessa manhã é o texto que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, do verso 31 ao verso 42. Repetindo, é o Evangelho de João, capítulo 4, do verso 31 ao verso 32, ao verso 42, perdão. Então, façamos então a leitura. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo, Mestre, come. Mas ele lhes disse, uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros, ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e de sorte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Os irmãos podem se assentar. Este texto é uma continuação do texto que foi exposto na semana anterior pelo irmão Marcos. O irmão Marcos ele fez uma exposição na qual abordou o fato de que Jesus ele realmente tocou o coração daquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana que correu para os seus conterrâneos falar que havia ali um profeta que anunciou tudo que ela tinha feito e que se dizia o próprio Messias que falava com ela. E o que acontece nessa passagem? Cristo ele recebe esses samaritanos ouvem a palavra de Deus, ouvem as palavras de Cristo e são muito tocados mediante a doutrina de Cristo. Cristo ele pregava com autoridade, tanto que quando a gente lê o Sermão do Monte é dito que aquelas pessoas que ouviram atribuíram a Cristo uma grande autoridade. Ele não pregava como os fariseus, não pregava como os escribas. Tão diferente do que algumas obras de entretenimento, como The Chosen, fazem parecer, né, que Jesus era uma pessoa insegura, né, que tinha dificuldade para falar, que a Escritura expõe o completo oposto. Cristo ele expunha a palavra de Deus, expunha a lei, como os fariseus não faziam. Porque a gente, enquanto reformado, não faz uma distinção entre lei e graça. Como outras tradições o fazem, como o luteranismo, nós entendemos que Cristo ele cumpre a lei. Ele dizia, eu não penseis que vim abrogar a lei e os profetas, mas sim para cumpri-los. E os samaritanos tinham uma teologia frágil, uma teologia que nós poderíamos dizer hoje é herética. Eles haviam descendido de uma fração do povo judeu que havia se miscigenado com povos pagãos. A gente tem que lembrar que quando a gente lê a história bíblica, o que acontece? O reino de Israel é levado cativo pela Síria, muito antes do reino de Judá. E os assírios tinham a seguinte estratégia, eles pegavam as pessoas no local, parte eles levavam para Nínive ou para o seu reino, para a sede do seu reino, e outra parte eles deixavam lá, mas misturavam com outros povos. Então você tem na figura dos samaritanos a figura de judeus tão miscigenados que perderam a sua identidade. E a gente vê no texto em que Jesus tem contato com a mulher samaritana que ela tinha algumas noções sobre a religião verdadeira. Algumas noções muito imperfeitas. Ela entendia que aquele monte
onde Jesus estava, era um lugar de adoração, porque Jacó havia passado por lá. Jacó era uma figura muito importante, porque vários locais permaneceram no reino de Israel, no que restou do reino de Israel. Mas Cristo, ele é muito claro. Existe uma verdade. Os samaritanos não estavam com a verdade. Cristo deixa claro, a verdade vem dos judeus. Quem estava certo, teologicamente falando, eram os judeus. Os samaritanos estavam errados. Mas Cristo, ele veio para cumprir um plano de Deus. Um plano de Deus que não estava restrito ao povo judeu, que zombava dos samaritanos, que insultava os samaritanos. E eu sei que muitas pessoas hoje, elas tentam aliviar a coisa do lado dos samaritanos, né? Como se os samaritanos eles fossem coitadinhos. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eles, de fato, tinham uma religião que era falsa, que se baseava numa corruptela da religião verdadeira. Isso se deu por quê? Mediante a mistura. Se você pega a lei de Deus é explícita. O povo de Deus não pode se casar com pagãos, não pode formar famílias com pagãos, senão você vai misturando a religião e vai corrompendo a religião. E foi o que aconteceu no meio samaritano. E agora Cristo ele pregava para os samaritanos, pregava para aqueles que estavam tão deturpados na sua teologia, tão deturpados na sua religião. E uma coisa muito interessante acontece, Cristo ele passa tanto tempo falando com aquelas pessoas, que os discípulos chegam e falam, mestre, come, se alimente, porque você está tanto tempo aí falando com essas pessoas, que você deixou até mesmo de comer. Né? Tão engajado, nós podemos dizer assim, Cristo estava com pregar a palavra para aqueles samaritanos. E a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma natureza humana, assim como nós. A diferença da natureza humana para a nossa natureza humana é que a natureza humana de Cristo não tinha pecado. Mas no resto, ele era plenamente humano. E um humano se sente cansado, um humano se sente com fome, e Cristo certamente estava cansado naquela ocasião. Se você ficar muito tempo falando com pessoas, né, eu já tive muitas vezes essa experiência de passar muito tempo falando com pessoas, você fica terrivelmente cansado depois do momento. Tem pessoas que têm uma facilidade maior para falar, outras têm capacidade menor, mas o fato é que você cansa, você tem uma limitação física. E você tem necessidade de se alimentar. Então os discípulos eles chegaram com uma preocupação legítima. O mestre deveria estar com fome. Mas a resposta de Cristo é muito interessante, porque ele diz que ele tinha algo para comer que os discípulos não conheciam. E o que seria esse algo? O que seria esse algo que Cristo tinha para comer que os discípulos não conheciam? É interessante que João Calvino, quando ele vai analisar esse texto, ele vai falar que o objetivo de Cristo nessa situação aqui não é ensinar para a gente que a gente tem que suportar a fome de maneira franca e deliberada em todo momento. Há momentos em que a gente deve jejuar. Mas nosso Senhor Jesus Cristo se alimentava normalmente, salvo situações excepcionais, como quando ele vai para o deserto ser tentado pelo diabo. Mas ele, inclusive, ele foi chamado de comilão e beberrão. Cristo ele diz que João Batista não comia nem bebia, e os fariseus, né, os líderes religiosos, não levavam ele a sério. Mas, por outro lado, o filho do homem era chamado de comilão e beberrão. O que dá a entender que ele se alimentava regularmente, de uma maneira similar às demais pessoas. Mas o ponto aqui não seria Cristo nos ensinar a suportar a fome, mas sim estabelecer prioridades. Porque uma das coisas mais importantes na nossa vida, irmãos, é estabelecer prioridades. Cristo faz isso, por exemplo, no Sermão do Monte, quando ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas que serão acrescentadas. Não é que as demais coisas elas sejam ruins em si mesmas. Não é que você não tem que trabalhar, você não tem que buscar o seu pão de cada dia, você tem que cumprir os seus deveres. Não. Isso tudo é importante, mas há algo mais importante, que é o reino dos céus. E o reino dos céus deve ser a prioridade do cristão. E o que é o reino dos céus? É uma pergunta que a gente tem que se fazer aí.
Porque a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou começa com venha o teu reino. O grande objetivo da igreja, como uma instituição estabelecida por Deus, é pregar a palavra, é administrar os sacramentos e executar a disciplina eclesiástica. Isso é o que constitui uma igreja enquanto instituição. E é claro que existem ministros ordenados com responsabilidades. A nossa Confissão de Fé de Westminster vai falar. Os ministros, eles têm a chave do reino dos céus. A chave com a qual eles podem perdoar e reter pecados. Está lá na nossa CFW. No nosso instituto a gente estudou, a gente mostrou que isso não torna os ministros uma espécie de papas, mas dá a eles uma autoridade pública de aceitar e restringir à igreja o acesso a algumas pessoas. Mas absolutamente todos nós fazemos parte da igreja, tanto enquanto instituição, quanto enquanto corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos parte dela, independente do fato de a gente fazer ou não parte do seu governo. Como igreja, nós devemos pregar o reino de Deus, pregar a palavra de Deus e atender ao chamado do Espírito Santo. Há ocasiões que o Espírito Santo nos toca para ir além das nossas rotinas, além daquilo que foi estabelecido. Hoje, muitas vezes, se fala sobre a importância de estabelecer rotinas. É a rotina para você comer, para você dormir, para você ter os seus afazeres. Até muitos secularistas falam isso, né, da importância de você ter rotina, a importância de você ter uma agenda. E tudo isso é bom, e diga-se de passagem, os puritanos eles levaram isso muito a sério, os protestantes levaram isso muito a sério. Se você for estudar o mundo protestante e o mundo católico romano, você vai ver uma diferença brutal. O protestante é, via de regra, alguém disciplinado. É alguém que procura remir o tempo. Os puritanos, eles valorizavam muito isso. A remissão do tempo. Como você produz uma remissão do tempo? Como você consegue fazer isso? Não perdendo tempo com futilidade. O problema da igreja moderna é que ela perde muito tempo com futilidade. Não perdendo tempo demasiado com lazer, com conversa fútil, com coisas que não levam a lugar nenhum. O povo brasileiro é um povo fútil demais. Eu estou muito envolvido em meio a não cristãos, eu vejo a futilidade dos assuntos, a futilidade dos objetivos. Você vê que as pessoas são vazias, são rasas. Basta você olhar para as figuras de renome no nosso meio no Brasil. São péssimas pessoas. São pessoas que não fazem nada. São pessoas que falam de futilidades. São pessoas que vivem de maneira fútil. São pessoas que elas não fazem nenhuma diferença para o mundo. Na verdade, fazem diferença para o mundo. Elas tornam o mundo pior. E, infelizmente, a maior parte da nação brasileira segue essas pessoas. Isso não é um modo protestante de viver. Inclusive, muitos evangélicos não vivem com uma ética do trabalho protestante, com uma cosmovisão protestante. Nós devemos remir o tempo. Nós devemos ser disciplinados. Nós devemos ter rotinas. Os puritanos tinham isso. Porém, o que Calvino vai dizer sobre esse texto? Não é porque a gente aprecia a disciplina, não é porque a gente aprecia rotinas, regularidades, que isso nos leva a ser negligentes com o chamado do Espírito Santo e com o reino de Deus, quando ele nos obriga a quebrar essas rotinas. Quando ele nos obriga a quebrar determinadas até necessidades estabelecidas para o bem. E olha o que Calvino diz sobre essa passagem. Abre aspas, devemos ter o cuidado de não nos apegarmos tão firmemente aos nossos horários fixos, a ponto de não estarmos preparados para nos privarmos de alimento quando Deus nos oferece uma oportunidade, e por assim dizer, fixa a hora presente. Olha que coisa interessante. É bom você ter rotina, é bom você ser disciplinado, é bom você ter objetivo. Mas tem momentos em que algo mais importante do que tudo isso se manifesta, que é o reino de Deus. E a pergunta que eu faço, não só para os irmãos, mas para mim mesmo, é: quantas vezes você já deixou de comer por conta do reino dos céus? Quantas vezes você já deixou de dormir por conta do reino dos céus? Quantas vezes você já quebrou sua rotina
por conta do reino dos céus. O chamado do reino dos céus ele pode se manifestar de diversas formas no nosso dia a dia. Pregar para alguém, usar de benevolência para com alguém. Talvez orar a Deus em circunstâncias excepcionais. Então é isso que Cristo nos ensina nessa passagem. Ele nos ensina a estabelecer o reino dos céus como prioridade. E a razão pela qual Cristo recusa a comida é porque ele tinha uma comida muito mais importante, uma comida muito mais essencial, que era fazer a vontade de Deus, fazer a vontade daquele que o havia o enviado. Cristo aqui não está meramente dizendo que ele gosta de fazer a obra de Deus. Tem muita gente que gosta de fazer a obra de Deus. Fala assim, pô, gosto de uma igreja, igreja é legal, né? Você tá lá com essas pessoas, nessa conversa com outras pessoas, não sei o quê, igreja é tão legal, né? Você vê que até hoje em dia, até não cristãos estão achando a igreja um negócio legal, né? Um negócio maneiro. Aos 20 anos atrás, eu tinha a impressão de que você falava que você era cristão, você era mal visto. Hoje não, cara. Hoje tem gente que acha maneiro. Pô, esse negócio de cristianismo é legal, cara. Pô, religião, Deus, né? Tem que ter isso também, cara. Tem que ter religião na vida, senão a gente fica perdido. Não, não é isso que Cristo está falando. Cristo está falando que a obra de Deus era a sua verdadeira comida. Ele se comprazia nela, ele se deleitava nela, ele tinha prazer nela, ele a fazia. E entendia que aquilo era essencial. Fazer a vontade de Deus era algo que para Cristo era verdadeiro alimento. Aquilo o alegrava, de maneira que ele dispensasse a comida terrena para fazê-lo. E a pergunta que eu faço é: a obra de Deus o alegra? Você se alegra em fazer a obra de Deus? Você vê a obra de Deus como propósito da sua vida? Você vê fazer a obra de Deus como uma coisa mais essencial do que você está fazendo, mais essencial do que o seu trabalho, que o seu casamento, que tudo? É isso que Cristo está ensinando. Tem muitas coisas boas na vida, mas nada se compara a fazer a vontade de Deus. Cristo tinha um ofício muito bem definido. Ele veio até nós com um propósito. Ele veio para promover o reino de Deus. Ele veio para restaurar as almas perdidas e para trazer salvação ao mundo. E nós, enquanto igreja, somos embaixadores de Cristo. Nós estamos aqui na Terra para dar continuidade a essa obra de Cristo. Cristo já está reinando, ele já está no trono. Mas nós somos embaixadores dele, nós somos emissários dele. Para vindicar o reino de Cristo por onde a gente passar. Para pregar que o reino de Cristo chegou. Nós devemos levar esse reino a todas as áreas da nossa vida. Em algumas ocasiões, a obra de Cristo ela vai nos consumir de tal maneira que a gente vai deixar de comer para realizá-la. A gente vai quebrar com as nossas necessidades básicas para realizá-la. Por que não? Hoje eu vejo que, infelizmente, a igreja ela vive um cristianismo que parece que é planejado nos mínimos detalhes. No tipo de, não, até aqui eu sou cristão, mas quando o meu cristianismo exigir eu ser radical, eu não vou ser. É daí que vem os teólogos gente boa. Os teólogos gente boa, eles não são radicais. O cristianismo deles é um cristianismo covarde. É um cristianismo raso. É um cristianismo que até certo ponto eles admitem, mas quando você vai entrar numa controvérsia real com o mundo, você negocia o cristianismo. Você fala, não, até aqui ok, eu sou cristão. Mas a partir do momento que eu for me indispor com o grupo A, com o grupo B, com o grupo C, aí eu já negocio. Já dou uma negociada na minha teologia já fica um pouco mais flexível. E eu uso de uma série de recursos para não ir até as últimas consequências, para não me desgastar, para não ter controvérsia, para não ter que ficar respondendo críticos. E na nossa vida terrena é assim também. Quantas vezes a gente deixa de se permitir consumir pelo reino de Deus porque a gente bota a nossa própria vida em primeiro lugar? Cristo fala, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E perder a sua vida envolve isso, envolve perder muita coisa na vida. A gente tem que aprender a perder, cara. Tem muitas coisas na vida, irmãos, que a gente tem que aprender a perder. Perder por amor a Cristo. E aqui Cristo está nos ensinando. Negando o quê? Negando a comida. Tinha algo muito mais importante. Pregar aqueles samaritanos que tinham uma teologia ruim.
que estavam perdidos e que eram contemplados no plano de Deus. Porque o plano de Deus não era ficar restrito à nação de Israel, era abençoar todas as nações na terra. Foi essa a promessa de Deus a Abraão. Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E nós estamos nesse processo, nós participamos nesse processo de restauração de todas as coisas, de bênção sobre todas as famílias da terra. Nem todas as famílias da terra foram alcançadas. Então nós participamos disso. Aquilo que começou com Abraão continua conosco e continuará depois de nós. Há muito trabalho a ser feito. Isso aqui, meus irmãos, entendam, não é um apelo à negligência consigo mesmo. Não é um apelo à negligência no sentido de você se tornar totalmente irresponsável e achar que você vai a todo momento ter direções claras, explícitas do Espírito Santo quanto ao que você tem que fazer. A direção primordial vem através da Escritura Sagrada. Por isso que é importante cristão ler a Bíblia todo dia. Cristão que não lê a Bíblia todo dia, me desculpa, mas para mim não é cristão. Porque como é que você se diz cristão e você acha normal passar muito tempo sem ler a Bíblia? É como se você tivesse muito tempo sem se alimentar. Então, a gente tem que constantemente ler as Escrituras de maneira disciplinada, de maneira contínua. Cristão também tem que orar todo dia. Oração não é uma coisa para acontecer só uma vez na semana, só no domingo, é para acontecer todo dia. Isso tudo é o quê? Isso que eu estou falando é regularidade. Tem muita coisa que é regular, tem que ser estabelecida na vida. Porque nós somos seres, por natureza, e mediante o pecado que está em nós, indisciplinados. Pouco afeiçoados às coisas espirituais. E quando você estabelece disciplina, isso é bom. Mas agora, vai ter momentos da sua vida que Deus vai te chamar fora desses momentos. Fora dessas ocasiões. Para você pregar. Para você orar. Para você agir de benevolência para com alguém. E isso nós precisamos ter em mente o tempo inteiro. Os reformadores, que nós tanto admiramos, a gente gosta de falar da história da reforma, do que aqueles grandes homens fizeram no passado, eles só fizeram o que fizeram porque se permitiram gastar pelo reino de Deus. É fato, muitos deles eram muito inteligentes, muito mais capazes do que nós. Mas eles já eram mais capazes do que nós porque eles estabeleciam o reino de Deus em primeiro lugar. Então eles não estavam preocupados em ter uma vidinha perfeitinha, sendo cristãos. Eles não ficaram naquela de, eu sou justificado pela fé, eu sou salvo pela graça, então acabou. Eu estou de boa. Nenhum deles era assim. Eles eram responsáveis. Eles entendiam que deveriam se permitir consumir pelo reino dos céus. Falta isso. Sabe? Falta isso. Hoje você fala esse tipo de coisa, as pessoas acham que você está sendo radical, você está indo longe demais. Mas é por essa falta de radicalismo que a igreja está onde ela está. Ela está nessa mornidão. Ela está nessa situação que tem tanto crente nominal por aí. Tanto crente que acha que ok ser crente e fazer tudo errado. Acha que tá ok ser crente, não orar, não ler a escritura, permanecer anos na mesma, né? Sem se desenvolver enquanto cristão. Por conta disso. Agora, os reformadores eles fizeram o que fizeram por causa de quê? Por conta do fato de que se permitiram usar por Deus. Nós não temos colocado o reino de Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Algumas pessoas na igreja moderna, elas colocam em primeiro lugar nas suas vidas coisas erradas, coisas fúteis, coisas que não deveriam ser a prioridade. Infelizmente, há essas pessoas. Há pessoas que colocam como prioridade coisas que são ruins, coisas que são fúteis, coisas que são até pecaminosas. Mas essas pessoas, mediante a ignorância, como a gente estava falando aqui no Instituto, elas não sabem que determinadas coisas são pecaminosas nelas mesmas porque têm uma teologia ruim, porque não foram instruídas, que aprenderam errado. Algumas porque sabem o que é o certo e fazem de rebeldia mesmo. São cristãos nominais, são falsos cristãos. Isso existe na igreja. Muitas pessoas dentro da igreja, em contrapartida, colocam em primeiro lugar coisas que são boas. O trabalho é uma coisa boa, o casamento é uma coisa boa, filhos são coisas boas. Mas tem gente que coloca isso em primeiro lugar. E está errado. Está errado de colocar isso em primeiro lugar.
Essas coisas podem ser boas, você pode ter uma responsabilidade dentro de cada uma delas. Mas, em primeiro lugar, o reino dos céus. O reino dos céus é mais importante do que isso. Pouquíssimos têm colocado o reino dos céus como prioridade das suas vidas. E há uma razão para isso, meus irmãos. Sabe por que a gente não coloca o reino dos céus como prioridade, como nosso Senhor Jesus Cristo ensina? Porque nós não ouvimos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela ensina isso. Se nós ouvíssemos a palavra de Deus, se a IPB ouvisse a palavra de Deus, a gente seria muito mais engajado, por exemplo, com o evangelismo, com o discipulado, com a guarda do dia do Senhor. Uma coisa que a gente não fala muito, né? Mas quantos de nós guardam o domingo? As pessoas faltam o culto pelas razões mais fúteis possíveis. Isso é uma coisa absurda, gente. Não existe presbiterianismo sem guarda do domingo. Não existe presbiterianismo com gente, que nem esses dias eu estava conversando num grupo que eu tenho de membros, gente marcando corrida. Isso aqui não é aqui não, tá? É outro lugar do Brasil. Mas eu tenho certeza que acontece muito quando gente marcando, presbítero de igreja marcando corrida no dia do culto. Gente achando que não, ok, eu tô cansado, eu não vou no culto. Isso não é motivo. Você quer saber o que é um motivo possivelmente legítimo para você faltar um culto? O dia que você não for no culto, pensa o seguinte: eu deixaria de trabalhar por conta disso? Se a resposta é não, você está pecando. Você está em pecado. Acabou. Não tem conversa. A gente tem que começar a chamar as coisas pelo nome. E a gente vê que as pessoas hoje, por que elas são tão negligentes com esse tipo de coisa? Elas são negligentes porque elas não ouvem a palavra de Deus. Porque realmente preferem fazer as coisas do jeito delas. Isso é rebeldia, isso é pecado. E a guarda do dia do Senhor, meus amados irmãos, ela não é uma coisa legalista, é uma coisa que envolve caridade. Envolve a alegria no Senhor. O dia do Senhor é um dia para você se alegrar no Senhor. Se você for ler o que os nossos símbolos de fé dizem sobre o dia do Senhor, você vai ver que você está muito distante. E eu me coloco também. Eu estou muito distante. Mas enquanto a gente não abrir os olhos para o fato de que a gente tem que melhorar, a gente vai continuar na mesma. A gente vai continuar vivendo uma teologia rasa, um cristianismo raso. A gente não vai dar lugar para o Espírito Santo em nos orientar a pregar, a agir com benevolência, a agir com caridade. Uma das coisas que mais falta na igreja, nas pessoas da igreja moderna, é autocontrole. E autocontrole envolve não somente você não responder de maneira ríspida, você não se permitir agir de forma destemperada, mas você saber quando você deve agir. A gente não leva o autocontrole para esse aspecto, né? Tem muitas vezes que a gente peca por omissão. Tiago vai falar, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, muitas vezes, a ocasião para você fazer o bem está lá, mas você não faz. Por quê? Preguiça. Preguiça não é meramente você não trabalhar. A preguiça é um pecado terrível. E é um pecado que está no coração de muitos de nós. A palavra do Senhor nos induz a sermos ativos, a trabalharmos a todo tempo pelo reino de Deus, a meditarmos a todo tempo no que nós somos de verdade. Nós somos embaixadores de Cristo, cada um de nós. Claro que existem escopos diferentes, existem áreas diferentes para cada um de nós trabalhar. Mas, dentro dessas áreas, todos nós precisamos trabalhar de maneira responsável, sabendo que nós prestamos contas a Deus. A gente perdeu essa concepção. Perdemos a concepção de que cada um de nós presta conta a Deus. O homem é um ser pactual, ele existe um pacto com Deus. E nós sabemos que não somos salvos com base nas obras. Nós somos salvos com base na graça. Mas mesmo que a nossa salvação se baseie na graça, nós prestamos conta de tudo que nós fazemos. Nosso Senhor Jesus Cristo diz que de toda palavra ociosa nós prestaremos contas naquele dia. Então você vai prestar conta dos seus pensamentos, das suas palavras, das suas ações. Precisamos ter em mente que Deus pode nos chamar a qualquer momento, o Espírito Santo pode nos chamar a qualquer momento.
E é uma grande obra para a qual nós fomos chamados, irmãos. Essa obra é uma obra que tem espaço para todo mundo. Se tem uma coisa que a igreja não precisa fazer é brigar. Porque o que mais tem é espaço para trabalhar. Nós fomos chamados para discipular nações e batizar nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como que se batiza uma nação? Um tempo atrás, uns anos atrás, melhor dizendo, eu tive uma controvérsia com um determinado teólogo, né, dessa galera gente boa aí, né, que ele entrou nesse mérito, né, de como que você batiza uma nação. Aí ele começou a dar a entender que a gente não tem que ser chamado para batizar a nação, propriamente dito, porque para você batizar a nação, você teria que submergir a ação, né, fazer a ação virar tipo Atlântida, né. Uma coisa absurda, né, porque a Bíblia fala, né, que a gente tem que batizar as nações. Né? Quando nosso Senhor Jesus Cristo comissiona os apóstolos, ele fala, e ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A nossa edição da revista ela é ruim nesse aspecto. Ela traduz errado o texto. Porque aquele texto não fala para ir de fazer discípulos de todas, não tem discípulos de todas as nações. É ir de ensinar as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A área está errada, tá? Você pode conferir, vai no grego que você não vai ver o objeto direto discípulos. Mas a gente é chamado para isso. Tem muito trabalho para fazer. A gente tem que ganhar o Brasil, tem que ganhar as nações. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na nossa cabeça. Porque a igreja ela não se move porque ela acha que ela não tem muita coisa para fazer, né? Mas tem muita coisa para fazer. E todos nós temos um papel nisso. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo diz que os campos já estão brancos, o que ele está dizendo? Ele está falando que a colheita está pronta para ser ceifada. Como a gente vive no mundo moderno, a gente não tem muita compreensão de algumas palavras, né, de alguns termos e de alguns conceitos que a Escritura Sagrada evoca. Porque a palavra de Deus ela trabalha num mundo que era majoritariamente agrário. E quando Jesus fala isso, que os campos estão brancos, ele está querendo dizer o seguinte, está na hora de ceifar. Porque se você não ceifa a tempo, o que acontece? Os grãos, eles caem no chão e se perdem. E é a nossa responsabilidade, gente. Nossa responsabilidade é pregar. Não é porque a gente acredita na predestinação que a gente tem que ser irresponsável. Infelizmente, eu vejo que, por conta de outras questões, né, amarradas com isso, é claro que existem outros fatores que a gente pode explorar em outra ocasião, mas os reformados, eles perderam o ímpeto evangelístico. Você vê, cara, a nossa igreja é uma igreja que não evangeliza. E quando eu digo a nossa, eu estou falando da denominação inteira. A gente não evangeliza por quê? Porque a gente perdeu esse senso de urgência. Quando Cristo fala que os campos já estão brancos, ele está dando um senso de urgência para a sua missão. E nós temos que ter isso. Nós temos que criar esse senso de urgência. A gente precisa evangelizar. A gente precisa pregar para que as pessoas se convertam. E é necessário dar prioridade para a pregação do evangelho. A seara é muito grande. E para nos consolar e nos acalentar, olha o que Cristo faz. Ele diz que nosso trabalho como ceifeiros é um trabalho sobre o qual nós teremos uma recompensa. Nós seremos recompensados pelo nosso trabalho. A gente, por conta, muitas vezes, de uma ênfase exclusiva na soteriologia, na questão das doutrinas da graça, da predestinação, a gente esquece disso. A gente esquece que existe mérito, sim, inclusive para as nossas obras. Existe recompensa na Bíblia. Nós devemos falar mais de recompensa. Recompensa pelas nossas obras. O cristianismo não é uma forma de estoicismo, que você faz o que tem que fazer por fazer o que tem que fazer, porque o destino assim o quis, porque um fado assim o determinou, não. O cristianismo, ele se baseia numa relação pactual do homem com Deus. O que Deus revela a Moisés? E Moisés escreve no livro de Deuteronômio: eu ponho diante de ti a vida e a morte, escolhei, pois, a vida.
Se você obedece à lei de Deus, você é abençoado. Isso aqui não é teologia da prosperidade, no sentido moderno, mas a prosperidade está na Bíblia. Eu vejo que, infelizmente, muitos reformados eles perderam a dimensão de que a Bíblia fala muito de prosperidade. Talvez por conta do fato de que existem muitos falsos mestres. Resumindo a Bíblia, a prosperidade não quer dizer que nós deveríamos excluir esse aspecto da Bíblia. Nós deveríamos dar a entender que a vida do cristão é só derrota, é só sofrimento. Existe isso, existe a negação, existe a mortificação, existe a necessidade de nós negarmos a nós mesmos. Mas para tudo isso existe recompensa. E nosso Senhor Jesus Cristo está falando que nós teremos uma recompensa pelo que nós fizermos. A palavra do Senhor muitas vezes fala de recompensa. Se você pegar o livro de Provérbios, por exemplo, que Provérbios diz? Viste um homem diligente na sua obra, este será posto diante de reis. Estou falando claramente, né, que Deus honra o trabalho duro, Deus honra a diligência. É dito que Moisés, que é um dos maiores heróis da fé que nós vemos no Antigo Testamento, no que tange a extensão, né, da sua obra, Moisés é um tipo de Cristo. Tanto que Moisés, antes de morrer, ele diz que viria um profeta tão grande quanto ele, que a ele deveria ser ouvido. E nosso Senhor Jesus Cristo vai mencionar isso. Fala, Moisés falou a meu respeito. Se vocês crescem em Moisés, vocês creriam em mim. Ele fala assim para os fariseus. Moisés é um tipo de Cristo. E é dito sobre Moisés em Hebreus capítulo 11, que pela fé Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. A Bíblia está falando, né, que Moisés fez o que ele fez porque ele tinha em vista a recompensa. E nós devemos ter em vista a recompensa. Assim como Moisés fez o que lhe era devido, mesmo com todas as suas limitações, que Moisés tinha limitações. Você vê que quando Deus o chama, ele diz que não sabia falar, que Deus até se ira com ele, mas no fim das contas ele cumpre o que ele havia sido chamado para cumprir, mediante a graça de Deus que se manifestou na vida dele. E a mesma coisa é nós temos muito a fazer. Sempre que a Escritura fala de mérito, ela não está falando de mérito para a salvação, mas para fins de encorajamento. Isso não refuta a justificação apenas pela fé. Calvino vai dizer que é o contrário, isso a confirma. Porque mostra que nosso Deus é o Deus que ele realiza todo o processo. Deus nos recompensa por algo que ele mesmo nos deu. Como diz Agostinho, que a gente mencionou na aula, nada é nosso senão o pecado. O pecado é nosso, mas todo o resto vem de Deus, ainda que nós participemos do processo de santificação. Agostinho, ele vai dizer também que Deus ele nos coloca como parte do processo. Nós participamos desse processo de salvação, não na remissão de pecados, porque nós somos remidos pela graça, mas na santificação. Então nós temos responsabilidade. Seguir a Cristo tem um preço, meus irmãos. Nós temos que admitir. Nós temos que pagar esse preço. Mas tem também recompensa. Nós devemos nos lembrar dessa recompensa. Sempre que nós nos desesperarmos, nós perdemos o ânimo para continuar. É muito interessante aquela parte do livro do Peregrino de John Bunyan, que John Bunyan ele fica preso num castelo, numa torre de um gigante chamado Desespero. E era o castelo da dúvida. E o peregrino fica lá um tempo, né? Cristão fica lá um tempo. E ele fica preso lá. Preso nesse castelo. Até o momento que ele descobre que ele tinha a chave, que era a promessa. E com aquela chave ele abria todas as portas. E nós temos promessas. Eu sei que hoje teologias da prosperidade distorcem isso, a torta é direito, mas nós temos promessas, há promessas de Deus sobre a nossa vida. E nós devemos nos lembrar dessas promessas. Temos que nos lembrar dessas promessas e assim agir. E assim atuar.
Cristo compara o seu trabalho a uma colheita. No nosso contexto moderno, como já dito, é difícil você imaginar o que ele está querendo dizer com uma colheita. E uma colheita, ela exige um trabalho imediato. Nós não podemos esperar. Matthew Henry, que é outro comentarista bíblico, ele diz o seguinte: o tempo da colheita é curto e o trabalho da colheita deve ser feito então, ou não deve ser feito de forma alguma. Assim, o tempo do evangelho é uma estação que, uma vez passada, não pode ser recuperada. Nós temos que fazer isso com urgência. Devemos ter um senso de urgência com relação à colheita. Com frequência, nós colhemos aquilo que nós não semeamos. Cristo diz, né, que outros haviam trabalhado antes dos seus apóstolos, dos seus discípulos. E quem seriam esses outros? Foram os profetas. Foi toda a tradição profética que veio já no Antigo Testamento, a partir da qual nós temos a Sagrada Escritura. O que se manifestou na igreja foi já fomentado há muito tempo antes. Deus ele tem um plano para a salvação. E esse plano da salvação envolve Abraão, envolve Israel, envolve os profetas, e agora, envolve os apóstolos, e agora nos envolve. E quando nosso Senhor Jesus Cristo fala aos discípulos, ele atribui o trabalho deles à continuidade de algo que já havia sido iniciado. Os discípulos, eles, na segunda dispensação do Pacto da Graça, trabalhavam para o reino de Cristo. E todos nós damos continuidade ao trabalho da igreja. Trabalho da igreja que não começou conosco, não começou com a IPB, não começou com a Reforma Protestante, mas é um trabalho que abarca toda a história da humanidade, desde o princípio. E a gente participa disso. Nós participamos desse plano de Deus para a restauração de todas as coisas. As consequências do que Cristo pregou àqueles samaritanos envolvem conversões. A Escritura diz que aqueles homens creram. E o instrumento para essa fé foi aquela mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, ela vai até os seus conterrâneos e fala de Cristo. Fala que Cristo era um profeta que tinha revelado tudo o que ela fazia. E como o irmão Marcos falou há um tempo atrás, quando ele expôs a palavra, Calvino entende que aquela mulher mentiu. Ela foi além do que Cristo disse para ela, que Cristo não falou tudo o que ela tinha feito. Cristo realmente acusa ela de um pecado de fornicação, que ela vivia com um marido que não era marido dela, e que ela tinha outros maridos. Então, Cristo, ele de fato vai apontar pecados naquela mulher. E aquela mulher, ela ficou tão maravilhada do que Cristo falou, que ela chegou nos conterrâneos dela e aumentou a história. Então, você vê, aquela mulher era samaritana, tinha uma teologia ruim, era uma mulher, e mesmo assim, mesmo tendo todas essas características que dificultariam à primeira vista a pregação, ela contribuiu para a conversão dos samaritanos. E chegou um momento que olha o que aconteceu. Aqueles samaritanos dizem que já não criam pelo que a mulher disse, mas porque eles mesmos ouviram Cristo e sabiam que aquele era o verdadeiro Salvador do mundo. Então aquela mulher, com todas as suas imperfeições, ela apontou Cristo. E Cristo esteve com os samaritanos, que pediram para ele ficar 2 dias lá com eles, só ensinando a palavra. E Matthew Henry vai falar positivamente dessa mulher samaritana, com todas as suas limitações, mesmo ela aumentando. Matthew Henry diz o seguinte em seu comentário, ela, no caso a samaritana, se apegou àquela parte do discurso de Cristo que muitos pensariam que ela teria mais receio de repetir. Mas o conhecimento de Cristo, para o qual somos conduzidos pela convicção do pecado, é muito provavelmente sólido e salvador. Então a pregação daquela mulher, como eu disse, foi imperfeita.
mas diante de Cristo. A partir do momento que aqueles samaritanos estiveram diante do próprio Cristo, a Escritura nos assegura que eles creram. Houve verdadeira conversão. Houve verdadeira salvação. Nós temos imperfeições também. Muitos aqui podem pensar, Gabriel, eu não conseguiria pregar de uma maneira tão eloquente, tão acurada. Mas pregue. É claro que você tem a responsabilidade de se aprimorar no conhecimento de Deus. Por isso que a leitura das Escrituras é tão fundamental. Por isso que vir à igreja é tão fundamental. Mas aponte para Cristo. Aponte para que as pessoas conheçam Cristo. E como você aponta para Cristo? Apontando para as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas dão testemunho de Cristo. Hoje nós não temos Cristo encarnado andando por aí, mas nós temos a revelação completa, manifesta nas Escrituras Sagradas. A Confissão de Fé de Westminster vai falar no capítulo 1 que a revelação cessaram os antigos modos de revelação. Vai fazer menção a Hebreus capítulo 1, que diz que Deus ele falou outrora pelos profetas, mas hoje, nos últimos dias, os últimos dias envolvem hoje, tem falado através do Filho. E como a gente tem testemunho de Cristo? Através das Escrituras. Então aponte às Escrituras. Porque se você apontar às Escrituras, você aponta para Cristo. Se alguém quer conhecer o verdadeiro Cristo, ele vai encontrar nas Escrituras. Não é na Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana até fala de Cristo, mas Cristo é diferente do Cristo bíblico. Cristo, para a Igreja Católica Romana, é um ser muito distante. Lá você vai encontrar Maria, que também não é a Maria bíblica. É uma deusa. É um ser que eles elevaram a um patamar divino. Lá você vai encontrar a igreja como instrumento de salvação, como dispenseira de graça. Mas o verdadeiro Cristo você vai encontrar nas Escrituras. Então, dê testemunho das Escrituras. Aponte para as Escrituras. Pregue o Evangelho. A tempo e fora de tempo, como é dito. E é assim que a conversão vem. A conversão vem quando as pessoas têm contato com Cristo. As Escrituras dão testemunho de Cristo. Você vê que quando nosso Senhor Jesus Cristo ele fala da parábola do rico e do Lázaro, o rico vai para o Hades, o Lázaro vai para o seio de Abraão. Aí o que o rico pergunta para Abraão? Fala, pô, pai Abraão, você não pode fazer Lázaro ressuscitar e assim ele pregar para minha família? A resposta de Abraão revela muito, né, sobre a teologia que o próprio Cristo apresenta. Abraão responde assim para o rico. Eles têm Moisés e os profetas. Se eles não crerem em Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, eles não vão escutar. O que Cristo está falando? Ele está falando das Escrituras. As Escrituras são suficientes para dar testemunho dele. Então, essa é a nossa responsabilidade, irmãos. É pregar a tempo e fora do tempo. E para concluir tudo o que foi dito, que nós venhamos nos alimentar, sobretudo, de fazer a vontade de Deus. Que nós venhamos nos alegrar em fazer a vontade de Deus e venhamos realmente entender que mais fundamental que qualquer outra coisa na nossa vida. Tem coisas boas na nossa vida que às vezes a gente se dedica muito, mas há uma a qual a gente deve se dedicar mais, que é o reino dos céus. Você se dedica mais ao reino dos céus do que qualquer outra coisa da sua vida? Você está disponível a ouvir o chamado do Espírito Santo em qualquer momento da sua vida? É uma provocação que todos nós devemos fazer. E além disso, nós devemos nos esforçar nessa missão. Nos esforçar nessa missão de pregar o Evangelho. Nessa missão de apontar Cristo. E de dar testemunho enquanto igreja. Porque a igreja é embaixadora de Cristo nesse mundo. É isso, meus irmãos. Que Deus nos abençoe.